Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos de volta para mais uma caminhada juntos por 15 minutos, refletindo sobre a vida. Entramos em mais uma primavera, estação que para nós assinala o fim do inverno e é a estação predileta da grande maioria das pessoas. Retorna o verde das plantas, das flores, enfim. Primavera simboliza e representa a vida. Se pudéssemos agora perguntar a cada um de nossos ouvintes como está a sua vida, o que você entende como vida, o que cada um de nós sabe sobre a vida, no programa desse domingo queremos refletir um pouco sobre tudo isso. O que é que nós somos? O que cada um de nós sabe, tem certeza disso é que nós nascemos, vivemos e morremos. Bem, e daí? O que é que nós somos? Para onde nós vamos após a morte do corpo físico? Desde criança aprendemos em nossa religião que temos 3 caminhos como destino após a morte: o céu, o inferno ou o lugar intermediário, o purgatório. Mas que lugares serão esses? Como será o céu? Como será o inferno e o purgatório? Onde será que ficam esses lugares? Uma parcela da população afirma o seguinte: como é que nós poderemos saber se ninguém voltou para contar como é que é? Quando nós fundamos o Centro Espírita, Fraternidade Espírita Amigos da Comunidade, a FEAC, foi exatamente tudo isso que nós pretendíamos buscar. Achar respostas para essas perguntas, procurar saber o que existe após a morte. Mas além de procurar respostas para tudo isso, nosso objetivo era e continua sendo contar para os nossos ouvintes e em nossa comunidade aquilo que nós descobríssemos através do estudo, da leitura e da pesquisa prática. O nosso objetivo não foi criar uma nova religião em nossa comunidade, nem tampouco ir contra qualquer religião. Apenas buscar informações, aprender, adquirir conhecimento sobre um tema que já sabíamos ser o mais importante na vida de cada ser humano, que é a continuação da vida. Mas muito mais do que isso, a forma de continuação da vida, quer dizer, como é que a vida é do outro lado? Buscar respostas sobre o significado de céu, inferno e purgatório. Passaram-se mais de 20 anos do início de nossa busca e ao longo desse tempo podemos assegurar, garantir para os nossos ouvintes que encontramos uma grande parte das respostas para todas essas questões. Mas onde encontramos essas respostas? Na doutrina espírita e outras filosofias com destaque especial também para a teosofia. Essas 2 filosofias mencionadas eram totalmente desconhecidas para mim, porque além de não conhecermos nada sobre eles, ou sobre elas, ainda achávamos que elas no mínimo deveriam estar erradas e, portanto, não tínhamos nada a aprender com elas. Então atentem para essa constatação, amigos ouvintes. Descobrimos que nós tomamos determinadas atitudes ou fazemos certos julgamentos sem conhecimento de causa. Assim, como é que nós podemos afirmar que determinada filosofia religiosa está certa ou errada, se nós não temos qualquer conhecimento sobre ela? Este é o chamado preconceito. E nessa falta de conhecimento incorrem também todos aqueles que afirmam que ninguém voltou para contar como é que é a vida do outro lado. Milhares de seres já voltaram. Basta buscarmos as fontes de informações certas. Para buscar essas informações, ninguém precisa trocar de religião, porque todas as religiões buscam levar informações a seus fiéis relacionadas com os ensinamentos do cristianismo fundado por Jesus, o Cristo, e divulgado pelos denominados evangelhos e cartas constantes na Bíblia no denominado Novo Testamento.
Cada religião procura interpretar dentro de sua visão teológica o ensinamento deixado por Jesus. Por isso que cada pessoa, se ela sente-se bem na sua igreja, na sua religião, deve permanecer nela, mas procurando ser efetivamente cristão. Contam-nos os amigos espirituais que não é naquilo que cada um crê, acredita que está o seu mérito, mas naquilo que ele faz, suas ações. Por isso que consta do ensinamento de Jesus a afirmação de que a fé sem obras é cega, não tem o valor que as pessoas acreditam ter. Para continuarmos com nossas reflexões, vamos fazer a seguinte colocação: quem somos nós? O mundo espiritual informa que nós somos espíritos encarnados, quer dizer, consciências individualizadas, que já existiam antes e que nasceram num novo corpo. É a chamada lei da reencarnação. Para cada novo nascimento, trazemos os registros de nossas vidas anteriores, tanto o bem que fizemos, quanto o registro do mal que praticamos em outras vidas. Por isso, cada um de nós está sujeito à lei de causa e efeito. Isto é, temos o livre-arbítrio, somos livres para plantar o que quisermos, mas seremos obrigados a colher o que plantamos. Ninguém colherá o nosso plantio, ninguém pagará pelos nossos atos, assim como ninguém também colherá os frutos bons de nossas boas ações. Os espíritos, que são seres que já passaram pela Terra, em sua grande maioria, e que são os informantes, passam essas informações através de pessoas que chamamos de médiums. Então, amigos ouvintes, atentem para o seguinte: o nosso país teve um dos mais importantes médiums da história ocidental, na pessoa de Francisco Cândido Xavier, conhecido como Chico Xavier. Ele nasceu no começo do ano de 1910, no estado de Minas Gerais, e desencarnou, faleceu no dia 30 de junho de 2002, portanto, com 92 anos de idade. O mundo espiritual produziu, através de sua mediunidade, 412 livros sobre os mais diversos assuntos, mas especialmente obras de cunho científico, onde eles trouxeram para a humanidade as informações sobre todas essas perguntas que formulamos no início de nosso programa. Chico Xavier escreveu esses livros através da chamada psicografia, tudo à mão, além de centenas e centenas de mensagens de pessoas de todas as idades, que desencarnadas enviaram informações sobre as condições de vida em que se encontravam. O primeiro livro psicografado por Chico Xavier tem o título de Parnaso do Além-Túmulo. Trata-se de, vejam bem, 280 poemas ditados por 56 poetas já falecidos, cada um no seu estilo e sua escola literária. Então, posso, amigo ouvinte, contar-lhe o seguinte: quando eu li esse livro, através dele tomando contato com todos os poemas ali escritos, eu me convenci que tudo isso era verdade, porque sabendo que Chico só havia cursado até o 4º ano primário, concluí que esse trabalho não poderia ser de sua intelectualidade, que ele não tinha esse potencial, esse conhecimento suficiente para poder, através dele mesmo, produzir todos esses poemas. Aqueles de nossos ouvintes que se interessarem e que gostam de poesia, recomendamos que leiam esse livro, Parnaso do Além-Túmulo. Contam que ele pediu que ele desencarnasse no dia em que o povo brasileiro estivesse feliz por alguma razão. E seu desencarne aconteceu no dia em que o Brasil conquistou o pentacampeonato de futebol, 30 de junho de 2002, ocasião em que todos os brasileiros estavam felizes pela conquista de mais um campeonato mundial de futebol.
Mas agora surge o fato novo. 5 anos depois de sua partida, Chico começou a mandar mensagens de lá para cá. Inclusive, adquirimos o primeiro de seus livros sob o título Chico Xavier Responde. São 155 páginas de perguntas e respostas. O médium que formulou as perguntas e obteve as respostas tem o nome de Carlos Bacelli. Foi seu discípulo na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. Dentre as perguntas formuladas, Chico informa em suas respostas que, apesar de todas as informações que nós obtivemos através de sua obra em vida, existem muitos detalhes sobre a outra vida que por nós são desconhecidas. Que uma das realidades mais marcantes consiste no fato de que a vida após a morte continua exatamente igual, apenas em outro estágio vibratório, portanto, num corpo mais sutil. Que o trabalho continua como do lado de cá. Portanto, amigos ouvintes, essa imaginação do descanso eterno é um grande equívoco. Mas em todas as suas colocações ele deixa muito claro que o que mais importa é o sentimento e a prática da caridade e da convivência harmônica entre as pessoas, especialmente nas famílias. Enfim, ele confirma tantas questões abordadas em vida. Então, amigos ouvintes, terminado o nosso tempo neste domingo, podemos concluir com as seguintes informações: que a vida continua após a morte do corpo físico, que os espíritos se comunicam conosco através dos médiuns, que continuamos sendo exatamente como nós fomos aqui, mesmas virtudes e mesmos defeitos, que estamos na Terra como numa espécie de escola, para aprender a ser melhor. Para quê? Para progredir, para evoluir. Agradecemos a amável sintonia e pedimos que reflitam sobre tudo isso com muito carinho. A todos um bom final de domingo e ótima semana.